a gente não sabe quando vai ser a última. A verdade é essa. Então, depois de 12 meses sem menstruar, aí a gente diz que a mulher está na menopausa. Para a gente começar, queria que você contasse para a gente o que é, né, a menopausa, tem também o climatério, o que são esses momentos assim da vida? Conta para a gente. Vou começar assim falando um pouquinho, né? A mulher, principalmente a mulher, né? A gente lembra da adolescência. Tudo que a gente passa, o corpo, as mudanças, o seio, a primeira menstruação que é a menarca, toda aquelas mudanças, né, que ocorrem emocionalmente. Então não é só o corpo. E eu vejo muito que a sociedade, ela aceita, né? A gente sabe que o adolescente dorme mais, que o adolescente é o aborrecente, né? Muitas vezes, que a gente olha aquela menina, aí daí passam 6 meses, a gente olha de novo, né? E a menina se tornou mulher e teve toda essa mudança. Então, assim, primeiro, a menarca é a primeira menstruação. Depois a gente também tem, né? Eu tive o privilégio, eu tive 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, tive 2 partos, né? 2 gravidezes. E a mulher também ela é aceita, né? Que a gravidez é algo diferente, que a mulher chora, que a mulher fica emotiva, que a mulher engorda, que a mulher passa por tudo aquilo. E aí nós chegamos nessa outra fase da mulher, que é o climatério e menopausa. Então, por definição, a menarca sendo a primeira menstruação e a menopausa, a gente tem que ter 12 meses depois que ocorre a última menstruação. Então, não é porque a gente não sabe quando vai ser a última. A verdade é essa. Então, depois de 12 meses sem menstruar, aí a gente diz que a mulher está na menopausa. O climatério, o perimenopausa, ele é anterior e ele pode ocorrer até 10 anos antes. Então, se a gente está falando que essa menopausa pode ocorrer por volta dos 50, 50 e pouco, 10 anos antes, lá com os 40, a gente já começa a sentir algumas coisas, já começam a ter essas pequenas mudanças e elas se tornam maiores mais para frente, perto do final. Tem mulheres que elas são induzidas, ou, por exemplo, tem que tirar um ovário, né, tira um útero, elas têm bloqueios, né? Então, por algum motivo, essa menopausa pode ser precoce ou induzida. Mas, de uma forma natural, é isso. A gente tem a menopausa quando a gente cessa a menstruação 12 meses depois. Mas toda mulher sabe disso? Eu acho que você chegou a comentar comigo de situações que você já viveu, em que você viu que tinha gente que não conhecia tanto isso, né? E aí eu queria que você contasse como que é, se as pessoas sabem, né? Se as mulheres sabem o que está acontecendo, como que elas identificam, e se elas identificam isso como menopausa, porque você já teve contato com outras culturas também, né? Que nem sempre estão ali nesse mesmo linguajar padrão, assim, né? Da medicina e tudo mais. E como é que lida com isso, assim, com essas outras culturas também? Primeiramente, assim, eu vou tentar a ideia, né? Eu não sou, assim, no sentido acadêmica de ser pesquisadora, eu tenho a minha atuação, sou uma profissional da saúde, né? Só que o que acontece? A gente tem que levar a popularização do conhecimento científico, ou seja, a gente tem que estar na conversa do dia a dia, né? Clareando todas essas informações. Então, isso que eu falei, né, tentei colocar essa métrica, uma definição médica, mas assim, isso aqui tem que estar tranquilo. A pessoa tem que saber se ela está na menopausa, se ela está na pele, ela entender porque tem as diferenças. É uma fase natural da vida, mas pode trazer diversos sintomas que impactam o dia a dia. Cada mulher vai vivenciar de uma maneira diferente. É muito importante reconhecer o que está mudando. São mais de 70 sintomas já descritos. Esses são os sintomas mais comuns que encontramos: calorões e dor de cabeça, as questões psicológicas, irritação, ansiedade, insônia, palpitações no coração, aumento e dor nos seios, pele ressecada com coceiras, afinamento, formigamento, aumento de peso, suor noturno e calafrio, dor e rigidez nas juntas, dor nas costas, alterações na menstruação, incontinência urinária, ressecamento vaginal e dor na relação. O seu corpo mudou. Acho que a gente tem que tratar de uma maneira mais divertida, porque olhando assim só tem problema. Então, a gente vai ter que rir. É muito importante essa rede aqui para a gente dar risada das coisas que acontecem.
Porque quando você começa a conversar e dar risada e trocar informação entre as mulheres, fica mais leve. Porque, assim, são de 70 a 150 sintomas descritos que a mulher pode passar nessa fase. Aí vem, né, a gente até tinha conversado, e eu escutei uma médica falando que 90% das mulheres, elas têm algum sintoma. Que antigamente a gente achava assim, não, tá ficando velha. Né? As pessoas tinham uma coisa na sociedade, como eu falei, né? Aceita a adolescência, aceita a gravidez, e a mulher, assim, o quê? Ela é só feita para engravidar e ter filho, e depois ela fica velha? Não, ela entra nessa fase, que é uma fase também gostosa. Ela pode ser uma fase muito interessante, porque você não vai ter mais o risco de engravidar, você está mais livre, você já alcançou uma maturidade. Só que, assim, a gente tem que ter esse olhar para o nosso corpo, saber o que está acontecendo para tomar uma atitude e minimizar essa situação. Porque, senão, daqui a pouco, é dor para tudo quanto é lado, é pele seca, é irritabilidade, é falta de memória. Né? E aí a gente começa a rir. Hoje a gente tem bastante, até Instagrams, né? Perfis de Instagram, com artistas tirando sarro, porque quando você começa primeiro, estou usando óculos, eu não usava, né? Isso aqui é da menopausa. Aí eu tento ficar com um óculos mais legalzinho, porque, assim, vamos lá, o que eu posso tirar de proveito? Dor, aquela coisa, você começa a ter uma articulação, eu tive, né? Você perguntou o que aconteceu comigo, eu já até abri uma caixinha de respostas, né? E falei que ia comentar aqui. Eu comecei com 50, achando que estava tudo ótimo, né? Só que peguei a fase da pandemia, que foi aquela confusão toda. E aí eu comecei a perceber, assim, dores na pontinha do dedo. Ia dormir e doía os dedos. Isso é dor articular. Dor na ponta do pé. Umas coisas muito estranhas. A mulher começa... eu não tive os fogachos, mas, assim, hoje meu marido, coitado, ele tem que dormir coberto, porque eu tenho que ligar ar-condicionado. Eu não consigo mais dormir porque parece que o termostato tá diferente. A gente tem que lembrar que, assim, a menopausa, ela é uma situação, não é uma doença, óbvio, ela é uma situação neuroendócrina. Então, ela vai mexer com os hormônios, mas não só naquelas áreas que a gente está acostumada, que eu até estou lendo um livro, e a Lisa Mosconi, ela é americana, e ela fala que a medicina da mulher foi muito baseada na medicina do biquíni. O que isso significa? Que a mulher era tratada do ponto de vista de saúde, que a única diferença que eu tenho entre a mulher e o homem, que nós dois aqui temos, é na área do biquíni, que são os seios e a parte reprodutora e íntima, né? Então, é essa a nossa diferença? Não é isso. A mulher, quando ela tem essa alteração hormonal, principalmente o cérebro, ele fica totalmente diferente. A gente fica com alteração da memória, dá um brain fog, que é aquela... que assim, o que eu ia falar? Sabe? Aí você fala, não, estou estressada. Não é só isso. Né? Então, assim, são tantos sintomas que quando eu escuto uma mulher, né, e eu escuto falar que não tem nada, passou por nada, eu olho e falo assim, será que realmente não passou? O que essa pessoa está querendo me dizer? Né? Será que ela não passou? Ou ela passou e não podia perceber, se olhar? Ou ela está com vergonha de falar? Né? Então, assim, são tantas situações, João, que a gente precisa falar. Por isso que eu estou aqui. Né? Acho que eu quero falar porque eu passei, fiquei doidinha mesmo. Assim, eu não conseguia pensar, eu fiquei irritada, teve uma situação bem complicada. E assim, também, busquei terapia, mas eu acho que, assim, as pessoas que me acolheram naquele momento não estavam preparadas para uma mulher na menopausa, por incrível que pareça. A gente tem até alguns profissionais que não estão tão preparados. Eu tenho discutido isso também com outros profissionais, e até alguns ginecologistas. Infelizmente, a gente vê alguns que também olham ainda para essa medicina do biquíni.